esse começo da Gabi aí. Tem um coloca editando ela sensualizando. Tem um que eu não sei qual é. Ativa o rara e vai. Trava o cu e vai. É uma forma dele dizer isso. Olá pessoal que nos assiste aqui no Teatro em Escala, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo ótimo. Ai, tudo isso. Hoje a gente vai falar sobre um momento, uma galera muito querida e muito importante para a nossa história do teatro brasileiro. Quem, Gabi? Um teatro brasileiro de comédia. Também. Ou TBC. Ou TBC. Vem com a gente. Franco Zampari era um industrial italiano, amante das artes do palco e que sabia como estava a situação dos grupos amadores de São Paulo. Como que tava? A gente não tinha... Ah, gente, olha eu achando que eu sou daquela... né? Enfim, eles não tinham lugares físicos mesmo pra mostrar a sua arte, pra colocar as suas peças pra rodar e tudo mais. Por ser um industrial italiano, né, ele tinha um poder aquisitivo um pouco interessante. Um pouco. Shut up and take my money! Então, sabendo dessas dificuldades dos grupos amadores e gostando muito de teatro, ele gostava tanto que ele fazia encenações na casa dele. Tipo, ai amigos, vem aqui na minha sala, tal, eu escrevi uma peça e vão encenar, tipo isso. Que legal. E aí, ele se propôs a ajudar essa galera a ter um espaço pra poder levar sua arte. Então, depois de um tempo aí, que eu vou te falar agora, peraí. Ah, bom. Mentira, eu não vou falar porque eu não anotei o ano que isso aconteceu. Tô doidona. A não se crê. Mas, em um Não, dado... calma. Volta depois de um tempo. Tá. Sabendo dessas dificuldades e envolvido com esses grupos amadores da cidade, ele foi levado por um desses membros. Eu não vou ficar falando qual foi o grupo e tudo mais, porque a gente vai dar destaque real pro TBC. Então, eu não vou falar nomes para não desviar as atenções de vocês. Então, ele foi levado por um desses membros até um sobrado. Aquelas casas que tem andares. Até um sobrado na rua Major Diogo. E assim, ele gostou bastante do lugar e meses depois ele conseguiu fazer dali um teatro. Só que o que ele tinha prometido para a galera dos grupos amadores era um espaço simples para eles poderem encenar. O teatro que ele construiu na Rua Major Diogo tinha 365 lugares, almoxarifado de objetos de cena, depósito para cenário usado e móveis de cena. Tinha carpintaria e marcenaria, Jesus. Sala de administração, sala de leitura, sala de ensaio e 18 camarins. A gente mal sabe o que é um camarim. Gente, que incrível. Você acha que isso é um teatro amador? Nossa senhora, quero eu ser amador assim. Parece que ele não sabe brincar, não é mesmo? Não, pois é. Ok. Para gerir esse espaço, Zampari se alia a mais 200 pessoas. Vou falar pessoas. 200 pessoas da alta sociedade paulistana e cria a Sociedade Brasileira de Comédia. Legal. Você vê o que nisso? É um teatro da burguesia? Talvez, não é mesmo? Talvez. See you two getting on. Bom, a inauguração desse espaço aconteceu em 11 de outubro de 1948, com duas peças. A primeira era La Voix Humaine, do dramaturgo francês Cocteau, Sim. e A Mulher do Próximo, de Abílio Pereira de Almeida. E aí depois aconteceu um monte de apresentações com vários grupos sortidos, né, da cena amadora paulistana. Eu nunca sei. Paulistana de São Paulo, da cidade. Ok. Em 1949, o TBC checkmate na fase profissional do teatro.
E aí como faz se ele só tinha os artistas amadores? Muitos desses artistas amadores é que vão tá na peça de inauguração, por exemplo, que foi Nick Bar. Muitos desses artistas que faziam parte desses grupos amadores que encenavam ali de vez em quando vêm para a fase profissional do TBC. Entre eles eu vou citar uma, que mais pra frente faremos um vídeo, Cacilda Becker. O Zampari traz para o Brasil alguns técnicos, encenadores, não só encenadores, porque nem todos vieram para cá como encenadores, mas alguns técnicos de teatro europeus. Legal. Principalmente italianos. Não sei porquê, né? Por que será? Será que é porque ele era de lá? Eram colegas? Enfim. E aí ele traz essa galera pra deixar um nível de teatro um pouco mais sofisticado. Nesse tempo, o que era visto da Europa era visto como sofisticado nas artes aqui. Então ele não só traz esses técnicos, esses profissionais de lá, como as peças encenadas no TBC no início da profissionalização eram apenas europeias. Interessante, né? Se você for pegar pra pensar que em paralelo a gente tinha o Teatro de Arena, que era bem nacional. Pois é. Não é mesmo? Enfim, aí ele vem com essas peças europeias. E aí tem uma curiosidade que eu acho interessante pra gente ver o quão burguês, né, o quão alta classe era o TBC, porque as roupas deles, os figurinos deles, eles tinham tecidos especialmente confeccionados, isso mesmo, na tecelagem Matarazzo. Os Matarazzo a gente sabe que foi uma grande potência aqui no Brasil, né? Principalmente aqui em São Paulo. E aí as coisas vêm, tipo, bem sofisticadas, com tecidos sofisticados, que era justamente para agradar o público. Olha. Do teatro, que era a camada da alta sociedade. Simples assim. O TBC começa a entrar em umas decadências, assim, um pouco econômicas, uma dívida aqui, outra dívida ali, porque tinha produções muito altas, né, gastos muito altos e etc. E aí, como saída, o Zampari abre uma filial do TBC no Rio de Janeiro, porque ele pensa, vou aproveitar mais as produções. Junto com isso, acontece uma coisa muito chata em mais ou menos 1954, 55, que o TBC pega fogo. Aqui, né, no Brasil. Aqui em São Paulo, pega fogo e ele perde uma parte dos equipamentos e do figurino, tudo muito de muita qualidade que ele tinha, de alta classe, e isso gera mais dívida. Poxa. E aí a gente começa a ter uma leve decadência, uma decadência do TBC nesse quesito financeiro e administrativo. Em 58 eles vêm com uma montagem que faz sucesso, que é um panorama visto da ponte do Arthur Miller. E aí no mesmo ano a gente tem do outro lado O Teatro de Arena fazendo uma peça que a gente já comentou algumas vezes aqui. que Vinícius e Pedro amam de paixão. Que é Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri. Você pode acessar esses vídeos clicando no card aqui em cima. Eu amo que ele sempre mostra o card. E aí, essa estética usada pelo Teatro de Arena e esse assunto usado por ele muda o que a gente vê do teatro aqui. Então, eles inauguram uma nova fase do teatro. Uma coisa mais... Eles conseguem trazer um público mais... Eles, no caso que eu digo, o Teatro de Arena, conseguem trazer um público mais popular e falar diretamente com eles. Sim. Já é o oposto do TBC. Certo. Isso acaba atraindo mais gente, né? Porque é diferente você ir assistir uma peça com pessoas que você consegue identificar, falar, caramba, eu entendo o que eles estão falando, eu vejo que a roupa deles tá perto até do que eu poderia usar, porque você vê pessoas em grandes produções, Sim. super, né, europeias, você fica, tá, legal. E a população mais simples, que era a população atingida pelo Teatro de Arena, era maior quantidade, né? Como sempre. Então, vimos que eles entram numa decadência, mas o TBC tem um ponto interessante que marca o nosso teatro nacional, porque eles colocam a profissionalização do ator
nessa parte técnica. Então, o curso técnico de teatro, essas coisas que a gente tem hoje, muito veio daí. Dessa profissionalização que o Zampari quis trazer para o teatro dele, porque ele viu uma coisa talvez um pouco mais comercial, na parte administrativa mesmo, dizendo assim, de ter essa parte. Talvez fosse um pouco mais comercial que os que a gente tinha na cidade na época. Então ele ajuda nesse sentido e no sentido da gente ter forte a figura do encenador, a visão do diretor na cena, a própria bilheteria, o faturamento de bilheteria do teatro para sustentar as nossas produções e tudo mais, ele traz isso muito forte. Então, assim, uma coisa que combina divertimento e dinheiro, sabe? Que você diverte o público, mas você ganha pra isso. Não é só divertir por amor à arte. A gente também tem conta pra pagar. Exatamente. E é muito importante isso, né? Você realmente levar a nossa profissão como profissão. Que é uma coisa que a gente tá lutando até hoje, né? Para as pessoas reconhecerem que esse artista também é ser uma gente. profissão. E a gente também tem conta pra pagar e mercado pra fazer. Com certeza. Enfim, foram 16 anos de TBC. E aí, nesses 16 anos, eles levaram ao palco da Rua Major Diogo 144 obras que foram vistas por quase 2 milhões de pessoas. Caraca. O TBC foi fechado, depois ele foi reformado e voltou a funcionar não faz muito tempo, acho que foi por volta de 2015, mas eu não tenho certeza. Mas agora ele está fechado, a gente está em abril de 2021 e ele ainda permanece fechado. Torcemos para que um dia ele volte de novo a funcionar. Tudo bem? Curtiu esse vídeo e essa dica? Não esquece de seguir a gente em todas as nossas redes sociais, @Teatro em Escala, no Facebook, Instagram, Spotify. A gente também tem podcasts, Spotify, Deezer, todas as plataformas de streamings do Brasil. Você pode digitar lá Teatro em Escala e você vai achar o nosso conteúdo. Vem mais conteúdo por aí, então fica ligado. E você também pode seguir esses meninos lindos e tão generosos que são o @Lely Produções, a galera que faz os nossos vídeos. Dá um likezinho lá pra eles também, pra gente, compartilha com a mãe. E se você quiser saber mais, tem texto sobre o TBC no blog do Teatro em Escala, beleza? Grande beijo, gente. Tchau, tchau.